Essa primeira segunda-feira útil de 2021, 4 de janeiro, tá? Bom, agora vamos falar do caso que chocou todo o estado. Uma garota de apenas 13 anos de idade foi estuprada no primeiro dia do ano, 1º de janeiro. O homem responsável por esse crime bárbaro foi flagrado por câmeras de segurança levando a garota. Ela foi abordada numa parada de ônibus, ameaçada com gargalo de garrafa. O elemento foi preso. Nossa equipe de reportagem conversou com a mãe da vítima. O depoimento é chocante. E dá imagens. O caso chamou a atenção pela barbaridade e repercutiu nacionalmente depois dessas imagens terem ido parar nas redes sociais. No vídeo de uma câmera de segurança, um homem aparece abraçado caminhando com uma jovem. Parece um casal normal, mas na verdade a jovem é uma garota de apenas 13 anos de idade que foi abordada pelo homem em uma parada de ônibus e teria sido ameaçada com um gargalo de garrafa. Ele teria obrigado a vítima a seguir para um galpão que fica embaixo do viaduto do terminal do bairro Antônio Bezerra. Lá, a menina foi estuprada. A mãe da menina encaminhou um áudio, ainda muito abalada, onde fala sobre o ocorrido e pede justiça para o caso. No dia 1º, por volta de 9h20 da manhã, minha filha saiu de casa para ir para a parada do ônibus, que ela ia para Calcaia, para a casa da madrinha dela. Por costume da gente, eu deixei ela ir sozinha, até porque ela falou: mamãe, não precisa me deixar não, tem um monte de gente no meio da rua. Tudo bem, eu deixei ela ir. Quando ela disse que se encontrou na parada do ônibus sozinha, né, e chegou esse meliante, ela disse que sentiu uma sensação ruim, né? Quis sair, foi quando ele a atacou passou o braço, né, sobre o pescoço dela e ficou com um gargalo de garrafa no pescoço dela. Ele levou ela até um galpão abandonado, um terreno baldio, e ele abusou dela. Depois ele deixou ela por uns instantes e disse que ele sair. Foi quando ela teve a ação de fugir do local e pedir socorro. E aí os policiais chegaram no local e a minha filha contou o ocorrido e eles trouxeram ela até a minha residência. E desde então eu passei a acompanhar minha filha em todo o processo, né? Fomos fazer o exame no IML, fomos ao Hospital São José para tomar todas as medicações em caso de estupro, vou procurar um tratamento psicológico. Eu espero justiça no caso da minha filha. Todo o desejo que eu tô passando pra mãe nenhuma, nem que a minha filha tá passando. E para que isso não venha acontecer com outras crianças. Logo após as imagens terem circulado nas redes sociais, policiais militares do 12º Batalhão da Polícia Militar, que fica no município de Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza, reconheceram os suspeitos de 24 anos de idade. Os PMs foram até a residência dele, que fica no bairro Nova Metrópole, em Calcaia, mas lá ele não foi encontrado. E a gente foi até nesse endereço, chegando lá a gente foi recebido pela irmã do suspeito, né? E ela, quando viu a presença da polícia, ela já sabia, porque ela também já tinha acompanhado pelas redes sociais, né, o caso, e ela tinha reconhecido o próprio irmão. Então ela nos indagou que ele tinha feito tal coisa, que estava arrependido, segundo ela, né, mas que ele não estava mais morando lá. E ela falou pra gente que poderia ser que a gente encontrasse ele no centro de Fortaleza, na Praça da Bandeira. E de pronto a gente entrou com o Tenente Benedito e com a CIOPS, ela autorizou a nossa ida. Chegando lá na praça, ele estava de camisa vermelha. Quando avistou a viatura, ele já foi se deitando, já foi logo se entregando, né? E achou por bem se entregar para poder ter a integridade física dele assegurada.
e foi dado voz de prisão a ele. No momento ele acabou confessando, né, toda a situação e conduzimos ele para a delegacia especializada. Sargento, como foi que ele falou para vocês sobre o que aconteceu? A gente perguntou a ele, né, se ele estava ciente desse fato, das denúncias que tinham contra ele. Ele disse que sim, porque também já tinha acompanhado nas redes sociais as fotos dele, como o vídeo dele estava estampado em toda a mídia, e ele não teve como negar. Ele disse que se achava até por bem que a gente tivesse feito a prisão dele, porque ele já estava começando a se sentir ameaçado. É teu nome, cara? Raziel. De quê? Antônio Raziel Bezerra Gomes. Como é que foi lá? Sei lá, como é que foi? Conta aí. Só peguei ela, abracei e saí com ela. Estupou a menina. Eu tava drogado, bem drogado. Aqui na casa da mulher brasileira, a garota reconheceu o suspeito como o homem que a estuprou. O suspeito de 24 anos de idade, que já possui antecedentes criminais por receptação e ameaça, ficou preso sob força de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça momentos depois da captura dele na Praça da Bandeira. Inclusive, as autoridades policiais estão investigando para saber se ele teria cometido outros estupros. Caso você tenha sido vítima ou conheça alguma vítima, entre em contato com a polícia para que o caso seja devidamente investigado. Mara Rodrigues, para o Cidade 90. Olha, vocês viram esse caso, né? Repercutiu demais aí nas redes sociais, nos portais de notícia, não é? Inclusive nacionais. Realmente é simplesmente revoltante, não é? Uma garota de 13 anos de idade, não é? As pessoas não têm mais a mínima liberdade de transitar pelas ruas das nossas cidades. São bandidos que se espalham por todos os territórios desse estado, não é? E que não se intimidam de praticar os seus crimes. Esse aí foi um dos que foi pegos, hein? Porque a impunidade tem sido a regra nesse país. E vou falar da impunidade que ela é desde aquele cara que lhe assalta com a arma de fogo no meio da rua, ou então do crime de colarinho branco praticado pelos corruptos desse país, que quase ninguém é punido de maneira efetiva. Não é? Fiquei extremamente com medo de um cidadão desse. Não foi flagrante, deixa ele aí no meio da rua, transitando, passeando, não é? Porque realmente ninguém tem prova. É desse jeito que tem acontecido nesse estado. Apesar da confissão, às vezes, de alguns criminosos, são colocados em liberdade para atacar você, para atacar a mim, para atacar os nossos entes queridos no meio da rua. O maior combustível da violência nesse país é a impunidade. Não se engane, ok? Olha, gente, sobre esse caso aí, a nossa querida repórter Mara Rodrigues, não é, está no local onde todo esse terror começou e nós vamos falar com a Mara agora. Boa tarde, Mara. O que é que você tem de novidade desse caso aí pra gente? Boa tarde, Márcio Lopes. Boa tarde a todos que acompanham o Cidade 90. A novidade, é até bom a gente esclarecer, é que o suspeito desse crime, o Antônio Osiel Gomes, de 24 anos de idade, ele continua preso. Mas por que eu tô falando isso? Porque hoje pela manhã, várias pessoas divulgaram pelas redes sociais que ele teria sido colocado em liberdade, mas não, gente. Logo após a captura dele, que aconteceu na Praça da Bandeira, como vocês viram, o relato do policial, do sargento Eduardo, ele foi conduzido primeiramente para a Casa da Mulher Brasileira, que fica no bairro Couto Fernandes. A vítima e a mãe da vítima, elas foram convocadas e chegando lá, a vítima reconheceu o Antônio Osiel como sendo o rapaz, a pessoa que a estuprou em um terreno baldio que fica aqui no bairro Antônio Bezerra. Rapidamente, as autoridades se mobilizaram para que um mandado de prisão preventiva fosse expedido pela Justiça. E ontem mesmo, o desembargador de plantão, ele deferiu esse mandado de prisão preventiva, portanto, ele está preso. Não se sabe ainda se ele continua na Delegacia de Defesa da Mulher, que fica na Casa da Mulher Brasileira, ou se ele já foi transferido para a Delegacia de Capturas. Mas fato é que ele continua preso. Nós estamos agora na parada de ônibus onde tudo começou, no primeiro dia do ano. A jovem, como eu já expliquei na matéria, a jovem estava aqui
esperando um coletivo, porque ela seguiria para a casa da madrinha dela na região metropolitana. Nós estamos no sentido Fortaleza-Caucaia. Muitos ônibus passam por aqui. Algumas pessoas estavam aqui aguardando com ela, só que essas pessoas subiram no coletivo. Foi nesse momento que o homem se aproximou. Ele ainda teria falado alguma coisa, procurado saber o nome dela, ou para onde ela ia, mas ela não respondeu. Em seguida, ele teria pego uma garrafa, quebrou a garrafa e a ameaçou, dizendo que se ela não o acompanhasse, ele iria machucá-la com um gargalo de garrafa. E a partir daí, o que aconteceu, a gente acompanha nas imagens das câmeras de segurança de um estabelecimento, o momento em que eles estão passando pela calçada, atravessando a Avenida Misterral. É uma avenida muito movimentada, são 4 faixas aqui na Avenida Misterral. E a gente aproveita para mostrar também aqui na parada de ônibus a distância da parada até o galpão. Nós estamos aqui no ponto de ônibus e o galpão fica a cerca de 500 metros. Ou seja, eles atravessaram essa via movimentada. Olha, o galpão fica ao lado, na verdade, do viaduto aqui do bairro Antônio Bezerra. É uma área muito extensa, o acesso é pelo outro lado, pela outra rua. Lá eu conversei com alguns moradores e eles disseram que não aguentam mais essa situação em relação a esse galpão, porque é um local abandonado, é um terreno abandonado e utilizado para cometer crimes, como o que aconteceu contra essa garota. Ela foi obrigada a pular o muro e foi estuprada nesse galpão. Eu conversei até mesmo com um morador que viu a movimentação da polícia. Isso porque depois que ele teria cometido o estupro, ele pulou o muro, disse que ela ficasse no local, só que ela não obedeceu. Ela viu que naquele momento ela poderia fugir. E foi isso que ela fez. Ela fugiu, pulou o muro, fugiu, se machucou no momento em que ela foi pular o muro. Ela foi encaminhada para o Hospital São José de Doenças Infecciosas. Lá ela foi medicada. Em seguida foi submetida ao exame de corpo de delito e a investigação foi iniciada. Depois que essas imagens foram parar nas redes sociais, os policiais reconheceram, o sargento Eduardo, do 12º Batalhão, reconheceu o Antônio Osiel como sendo uma pessoa que já era conhecida lá na Caucaia. E como vocês viram na entrevista dele, foi a partir desse reconhecimento que a captura dele foi possível. É uma notícia que a gente não gosta de dar, é um fato que a gente não gosta de noticiar, mas infelizmente aconteceu e tudo foi iniciado a partir desse local, dessa parada de ônibus, onde a gente percebe até mesmo a presença de mulheres. E mais cedo, outras mulheres estavam sim assustadas com essa situação ao saberem que uma garota de 13 anos de idade foi ameaçada e obrigada a seguir para um galpão onde infelizmente foi vítima de estupro. E o que a sociedade agora espera é que o Antônio Osiel Gomes, de 24 anos de idade, que já responde por receptação e ameaça, o que todos esperam é que ele continue preso. Mas até o momento, até as informações que foram repassadas, ele continua sim atrás das grades. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Mara. Obrigado pelas suas informações. A qualquer momento você entra aí novamente, você tem prioridade. Olha, gente, fico perguntando aí, né? Nesse caso, tá preso, justiça foi feita, não é? Que tipo de justiça merece um cidadão desse, não é? Que tipo de troco a sociedade deve dar? Só apenas uma cadeia? Você vai viver momentos de terrores dentro da cadeia porque outros bandidos simplesmente não toleram esse tipo de crime. Agora sim, ele vai viver aqui na terra, não é? A justiça dos homens e dos bandidos dentro da cadeia. Se ele fica aí tá levantando as mãos para o céu aí, agradecendo a polícia de ter encontrado, porque se a polícia não encontra, a própria população faria justiça com as próprias mãos. É desse jeito que tem acontecido, é um crime repugnante
e a gente agora precisa dar apoio a essa garota. Os familiares, os amigos, as pessoas que conhecem, que moram próximo, precisam confortar essa garota emocionalmente. Realmente não é brincadeira. É revoltante. Olha, gente, moradores de